Fala internet, beleza? Seguinte, hoje eu vou mostrar um notebook que dá conta fácil do Sensei, que é a inteligência artificial da Adobe, executando recursos como, por exemplo, a redução de ruído por inteligência artificial de uma maneira muito rápida. Então, bora ver esse note que tancou todas as edições que eu fiz com ele? Bora evoluir? Olá, eu sou o Andrei Lane e sejam bem-vindos ao Back to Basics. E não se esqueça, se esse vídeo ajudar você, dá uma curtida e se inscreve no canal. E esse vídeo é um oferecimento de loja locadora dos Marios, o melhor lugar para fotógrafos e cinegrafistas em toda a internet brasileira. Sim, a Asus me mandou esse incrível produto, mas primeiro, se você é velho como eu, saiba o que significa o termo tancar. Significa aguentar ou suportar algo. E eu estou falando do ZenBook Pro 16 OLED, que é um notebook para criadores de conteúdo, fotógrafos e profissionais digitais de maneira geral. Tem acabamento totalmente em metal, tela OLED 4K HDR 16x10 que é sensível ao toque, é equipado com um processador Intel i7 de 12ª geração e uma placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3060. Bom, eu vou dividir o vídeo em duas partes. A primeira, que vai ser mais rápida, eu vou apresentar as specs e os destaques do produto. E a segunda, eu vou fazer testes no campo de batalha, dessa vez mais voltada para o público profissional da fotografia. Primeiro, as specs. Aqui dentro tem um i7 de 12ª geração 12700H, 32 GB de RAM LPDDR5 de 6400 MHz, uma RTX 3060, 1 TB de SSD NVMe, o que acabou tancando, dando conta de qualquer edição que eu fiz, tanto no Photoshop quanto no Lightroom. Nada de Lightroom lento aqui nesse computador. Vamos falar um pouquinho da construção. Esse é um equipamento sólido com construção toda em liga de alumínio. Tudo é premium e ele passa no teste da abertura com apenas um dedo. Notebook bom se abre assim. Ele tem 17,8 mm de espessura e pesa 2,4 kg, o que não é tão leve assim, tá bom? Tem um sistema de inclinação do teclado que é RGB e esse sistema de inclinação dá mais conforto e melhora a refrigeração interna do equipamento, tá? Refrigeração essa que é um dos destaques. Mantém o equipamento resfriado mesmo em tarefas pesadas, como por exemplo fazer uma live em 4K com 3 câmeras. Agora, a conectividade. Possui uma porta USB 3.2 geração 2 tipo A, duas portas Thunderbolt 4, uma porta HDMI 2.1, um conector de 3.5 mm para fone e microfone, uma entrada DC, leitor de cartão SD 7.0. E se você também fica indignado de passar 60 GB de fotos e ter que esperar um tempão, às vezes mais de 1 hora, bom, essa foi uma ótima decisão da Asus, colocar um SD ultra veloz. Pelo amor de Deus, chega de micro SD. Vamos falar da tela. Ele tem uma tela OLED com proporção 16x10, HDR com 550 nits de brilho, é touch e tem Gorilla Glass. Exibe 100% do sRGB e do DCI-P3. Essa tela é linda e para uso profissional, tá bom? A precisão das cores é enorme, fora a nitidez e contraste que são muito bem controlados em qualquer nível de brilho. E, gente, para nós, fotógrafos, esse é o hardware mais importante. Nós precisamos de qualidade e desempenho. Isso é tão verdade que fotógrafos gastam milhares de reais em monitores de alto desempenho e é o que nós temos aqui. Se você precisa de desempenho e mobilidade, esse sim é o produto ideal para você. Vamos falar um pouquinho do Dial. O Asus Dial já é conhecido e ajuda muito em trabalhos de edição de fotografia, tanto no Photoshop quanto no Lightroom Classic, que hoje é o programa mais popular, né, que nós mais usamos. Ele é mágico. Você clica e escolhe a função, ajusta rapidamente os parâmetros, como largura de pincel, opacidade de camadas, entre muitos outros. Esse dial é perfeito para fotógrafos que, por exemplo, têm um casamento com mais de 1000 fotos para editar. Entenda, a real função desse hardware é simplesmente otimizar o tempo e facilitar e muito a edição. Tudo na ponta do dedo. Então, esse é um dos destaques mais positivos desse produto. Vamos falar um pouquinho da bateria.
A bateria tem, em um uso mais leve, como navegação, Word, Excel, ela garante mais ou menos 10 horas, tá bom? E editando no Lightroom, editando no Photoshop, eu consegui chegar a umas 6, 7 horas direto. Você acha que a gente não fica 7 horas na frente do computador editando? Ah, meu amigo, vida de fotógrafo é mais na frente do computador do que fotografando. Agora eu quero falar de outros destaques que eu considero importantes e que eu preciso colocar nesse vídeo. Primeiro, o som desse produto é uma coisa descomunal, tá? Claro que as caixinhas de som dele não trazem uma experiência audiófila, mas na boa. Seguinte, muitas pessoas perguntaram pra mim se aqui não tinha parado de fabricar o adaptador RF-EF porque ele sumiu do mercado. Bom, hoje eu vou apresentar uma solução pra vocês. Então, bora evoluir? É o melhor sistema de som que eu já vi em um notebook. Tem 6 alto-falantes, sistema Dolby Atmos e é assinado, é claro, pela Harman Kardon. Mas foi usando os meus Pamu Z1 que eu tive uma experiência top, mesmo com fones TWS. Muito f***, o sistema de som é muito bom. O uso inteligente da iluminação RGB do teclado é outro destaque. O sistema é reativo e tem uma animação que indica, por exemplo, quando a bateria está acabando. Indica também a detecção de um dispositivo USB ou então a mudança do modo de desempenho. Gente, eu achei tudo isso muito legal, muito interessante. O que acontece? Agora eu quero mostrar um pouco do produto para vocês, direto aqui, tá? Tudo direto, tudo sendo feito em tempo real, tá? Eu tô aqui com a câmera secundária, tô com o Photoshop aberto e tô com o Lightroom aberto aqui, tá bom? Então, a primeira coisa que eu preciso deixar bem clara é que na tela, ó, depois vocês vão ver a tela dele, tá? A resolução que vem pro OBS, ela fica um pouquinho estranha, porque essa tela é 4K e eu estou fazendo a captura em 1080, tá bom? Primeira coisa que eu preciso falar, a Asus Pen, ela tem uma sensibilidade muito grande e aliado a um tempo de resposta muito rápido, eu tenho um resultado que eu considero realmente impressionante. A resposta é praticamente em tempo real. Olha só isso. E claro, ela tem todas as qualidades de uma caneta, que você vai riscar mais leve e, se pressionar, vai riscar mais forte. E a resposta é quase que imediata, coisa que eu não vi na grande maioria dos notebooks que eu já testei aqui no canal. Essa é a tela mais rápida e mais responsiva que eu já usei com a Asus Pen, que eu já usei em outros modelos, inclusive com Core i9, mas aqui eu tenho uma resposta excelente. Olha só. É muito bom, muito legal, muita sensibilidade, tá bom? A gente pode usar também o Asus Dial. Você clica nele e a interface vai aparecer ali em cima. Então você pode selecionar, ó, Brush Group, e eu vou pegar aqui o tamanho do pincel. Eu vou só girar ele e vocês já podem perceber que o pincel está aumentando. Então eu posso ir trabalhando aqui, tá? Deixa eu diminuir a opacidade. Eu posso ir trabalhando aqui, olha lá. Mas se eu quiser, por exemplo, diminuir o tamanho do pincel, eu venho aqui e já começo a pintar. Olha lá. O pincel vai ficando cada vez menor. Isso daqui te dá uma puta de uma agilidade na hora de fazer o trabalho. É uma baita de uma agilidade. Eu gosto muito. O Asus Dial, ele realmente é um grande avanço. Porém, contudo, todavia, ele tem uma coisa que eu considero um único problema. Porque ele não funciona só no Photoshop e não funciona só no Lightroom. Ele funciona no sistema também. Então, quando a gente está digitando aqui, olha lá, vocês já viram o que aconteceu? Eu habilitei ele. Então, eu acho que a posição dele, de repente, podia ser um pouquinho mais para baixo aqui. Mas é a única consideração que eu tenho, tá? Vou fazer o seguinte, vou vir aqui para a tela principal e eu vou fazer assim, ó. Eu vou fechar o Photoshop agora. E eu vou mostrar para vocês o que é, tá? Vou mostrar para vocês o que é esse tal de tancar. O que é esse tal de aguentar? A gente sabe que o Lightroom, o Photoshop, eles tiveram uma atualização agora
que trouxeram muitos recursos interessantes. E a gente sabe que já existe há algum tempo recursos de mascaramento por inteligência artificial que demanda muito o processamento do seu computador. Esse cara aqui, ele é incrível quando a gente está falando disso. Então, o que eu fiz? Eu peguei um ensaio completo, tá? Deixa eu mudar para a tela aqui certa. Eu peguei um ensaio completo feito com uma Sony A7R4, que são arquivos, ó, que tem 7.000 pixels de largura por 4.672, dependendo da orientação que você está dando, tá bom? Gente, os arquivos em ARW da Sony são realmente pesados. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma edição mais rapidinha aqui, não muito rapidinha, tá? Mas vai ser rápido para vocês, porque eu vou colocar num time-lapse com um tempo rodando. E aí o que vai acontecer? Eu vou mandar replicar isso para todo o ensaio que tem 400 fotos e nós vamos ver quanto tempo isso vai demorar. Bom, seguinte, eu vou fazer uma edição aqui mais rápida. Então, por exemplo, eu posso vir aqui no Wheels, eu posso pegar a exposição e aumentar um pouquinho, beleza? Vou pegar os shadows, que são as sombras, e vou dar uma aumentada. Os highlights não vou mexer. Na saturação eu não vou mexer, mas na temperatura eu posso esquentar um pouquinho, tá bom? Aqui a fotometria ela já está muito boa e eu não preciso mais trabalhar tanto nela, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer algumas edições que elas são relativamente pesadas. Por exemplo, aqui ele está fazendo o reconhecimento da pessoa. E aí eu vou fazer as edições aqui, vou criar várias máscaras diferentes e depois eu vou mandar ele sincronizar para todas as fotos, todas as 400 e poucas fotos que nós temos nesse ensaio aqui e vamos ver quanto tempo o cara vai levar. Vou sair, vou fazer um café e vou deixar ele rodando aqui com um timer para vocês verem em tempo real. Claro que eu não vou deixar em tempo real, né? Eu vou fazer tudo rodar de uma maneira mais rápida para vocês. Vamos lá? Então vamos lá, pele facial, pele corporal. Tá bom, saturei aqui. Vamos lá, vamos continuar. Selecionar pessoas. Agora eu vou selecionar os lábios. Olha lá, vou criar a máscara. Vou dar um pouquinho de exposição aqui, um pouquinho de contraste nos lábios e vou colorizar. Eu vou colorizar aqui com uma cor diferente, só para vocês poderem perceber que em todo o ensaio não tinha esse batom que eu coloquei aqui nela de uma maneira muito rápida e muito eficiente, mas depois de editar vai ter. Vamos lá, vamos continuar selecionando pessoas. Pessoa 1. E vamos para as roupas. Vou dar contraste nas roupas. Vou aumentar as sombras. Pronto, vou diminuir um pouquinho os realces e vou aumentar mais um pouco as sombras. Beleza? Pronto, já tem uma edição aqui bem interessante. Deixa eu voltar aqui para o começo e eu vou fazer algumas outras edições de uma maneira rápida aqui. Só para dar um pouquinho mais de contraste de maneira geral na foto, exagerei aqui. Tá, eu estou fazendo a edição de uma maneira mais forte para vocês poderem ver a mudança, tá bom? Remover desvio cromático. E só um pouquinho de vinheta, tá bom? Agora, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou vir aqui embaixo. Vou clicar na imagem que eu já fiz a edição e nesse caso aqui foi feita a seleção e no final das 400 fotos sobraram 296 fotos que todas vão ser entregues para a cliente. Então eu vou selecionar com Ctrl A para selecionar todas, vou clicar em sincronizar. O que isso significa? Eu vou pegar as configurações que eu fiz agora nessa foto e vou duplicar e vou aplicar ela em tudo. Então,
correção de cores, detalhe, transformação não foi, efeito, recuperação e muito importante, as máscaras. Se eu duplicar todas essas máscaras, ele vai aplicar a edição de pele que eu fiz, a edição de batom, a edição no cabelo, a edição na roupa, em todas elas, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse cara daqui, coloquei um timer para rodar e vou mandar sincronizar, tá bom? Agora ele vai fazer tudo em 295 fotos. Ele está dizendo aqui que vai demorar mais ou menos uns 17 minutos. Opa, já baixou para 13 minutos. O que será que eu vou fazer agora, hein? Acho que eu vou pegar um cafezinho. Já venho. Bom, se passaram 2 minutos e ele já aplicou a edição em 55 fotos. Quanto tempo você demoraria para aplicar todas essas máscaras em 55 fotos, hein? Vamos lá, vamos continuar. Bom, ó, estamos finalizando aí, estamos com 98,6%, ó, 295 fotos editadas em pouco mais de 10 minutos. Bom, deixa eu tirar essa tela aqui. E o que você vai fazer agora? Você vai passar em todas as fotos e vai dar uma olhadinha e vai fazer alguns ajustes finos. Vocês estão vendo que ele aplicou em tudo. Aplicou em tudo. Ah, essa foto aqui, as sombras elas estão meio escuras, eu venho e dou uma clareadinha. E vou fazer de uma maneira muito rápida tudo. Tudo. Gente, eu preciso falar para vocês, esse notebook realmente traz uma vantagem absurda, porque você vai conseguir editar e entregar o seu material antes da concorrência, e isso faz diferença. No final das contas, isso faz muita diferença quando a gente está falando de mercado profissional de fotografia. Bom, seguinte, outra ferramenta que a galera reclamou muito, que estava muito pesada, é a ferramenta de redução de ruído por inteligência artificial, tá bom? Eu vou trabalhar aqui, não vou trabalhar com a intensidade em 100%, mas vou colocar em 50%. Aqui ele está me dizendo que vai demorar 5 minutos. Bom, a gente vai ver quanto tempo ele vai demorar para aprimorar essa foto. Pronto, gente, já criou o DNG e já está aprimorado em pouco mais de 30 segundos. Claro, essa ferramenta, ela ainda é uma ferramenta experimental. Ela ainda não está para se usar em massa, como as outras ferramentas de máscara que eu mostrei para vocês. Vamos lá, vamos para a conclusão. Esse Note é um produto de ponta para profissionais de alto desempenho. Fotógrafos que precisem de velocidade e qualidade máxima, que precisem de uma tela linda que exiba cores de forma perfeita. Bom, assim não temos surpresas nas impressões dos álbuns fotográficos. Sim, meu pequeno gafanhoto, na fotografia profissional a impressão ainda é muito importante e extremamente rentável. Fotógrafos que precisem de mobilidade com potência. Que tal editar um casamento inteiro com mais de 1000 fotos em poucas horas? Hoje em dia, isso é possível utilizando a inteligência artificial da Adobe, inteligência essa que exige muito da capacidade computacional do equipamento, tá? Esse produto entrega toda a performance necessária para o uso do Adobe Sensei e, aliado ao Asus Dial, a sua produtividade vai alcançar novos limites. E todas as ferramentas do painel básico do Lightroom, por exemplo, estão na ponta do seu dedo e isso é muito interessante e muito ágil. Então é isso aí, se vocês estão curtindo o meu trabalho, por favor, fortalece sempre aí com um joinha, compartilhe os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais. E aquele abraço! Delícia!